meu nome é Ana Sobral e este é o meu canal Mais Que Histórias. Esta semana trago-vos mais sugestões de leitura para as nossas crianças, mas, e dado que estamos quase a chegar ao Natal, eu resolvi escolher duas histórias que falam deste tema, do Natal, mas de formas completamente diferentes. Ora, vejamos. Então, o primeiro livro chama-se 5 Pais Natais e Tudo Mais, é escrito pela Manuela Castro Neves, ilustrado pela Maria Bouza e é editado pela Máquina de Voar, é uma edição de 2015. Eu acho que é uma história indicada para crianças um bocadinho mais velhinhas, aí a partir dos 5, 6 anos, isto porque é um livro com uma história ainda um bocadinho comprida e, portanto, requer algum tempo de atenção, algum tempo de concentração, e eu acho que as crianças com uma maturidade um bocadinho maior em termos de leitura, em termos de competências de pré-leitura, conseguem acompanhar melhor este livro do que crianças mais pequeninas, com 3 anos. No entanto, há sempre estratégias que nós podemos usar e podemos, por exemplo, dividir o livro em diferentes partes e tu, por exemplo, contar todos os dias só 2 páginas ou 3 e depois no dia a seguir, na noite a seguir, no momento de leitura a seguir, retomar o livro e contar novamente a história. O mesmo também é uma sugestão para uma criança que já esteja a ler, mesmo que ainda não seja muito fluente a sua leitura, mas também podem usar esta estratégia que é dividir o livro em diferentes partes e todas as noites ou todos os momentos em que leem a história com essa criança retomam a leitura no sítio onde ficaram e continuam e, portanto, independentemente de ser um livro mais comprido, com mais texto, obviamente que há sempre estratégias que nós podemos utilizar. No entanto, eu continuo a achar que aí a partir dos 6, 7 anos é um livro que conseguem contar em 10, 15 minutos. É um livro com uma história muito interessante. O livro abre-se e a história começa. 5 pais natais de chocolate apareceram em cima da mesa da sala de jantar do André. Ninguém sabia quem os teria colocado lá, mas, sem se importarem muito com isso, as diferentes pessoas da família do André empenharam-se em enriquecer aqueles pais natais com trenós, renas, guizos, presentes, etc. Também os amigos do André ajudaram a criar na sua casa um verdadeiro ambiente de Natal. Mas há uma reviravolta muito hilariante nesta história quando aparece uma nova personagem, o Peru. Claro que eu não vos vou contar mais, têm que saber o que acontece a este Peru e o que acontece à família do André lendo este livro. Para mim foi uma boa surpresa, gostei muito desta história, é uma história muito divertida e com um texto também muito especial, porque entre a prosa e uma espécie de lenga-lenga que é criada ao longo de todas as páginas, são abordadas diferentes tradições de Natal, são-nos dados diferentes apontamentos de Natal, desde o próprio Pai Natal de chocolate, que é algo muito característico no Natal, recebemos muitos chocolates, como depois também todos os adereços que são criados à volta do Pai Natal, o trenó, as renas, os guizos, mas também, e eu achei muito interessante, e de uma forma muito subtil, aparecem todas estas tradições de Natal, desde os familiares que estão mais distantes e que vêm para a casa do André, desde a preparação da casa, as decorações do Natal, o pinheiro que é enfeitado com os amigos do André e depois até as próprias iguarias gastronómicas que aparecem e o famoso Peru que vem criar aqui um grande rebuliço nesta história toda. E portanto acho que é um livro também muito engraçado, é um livro muito interessante. Quanto às ilustrações, é um trabalho da Maria Bouza que eu tenho acompanhado ultimamente e gosto muito. São ilustrações muito geométricas, com superposições de diferentes padrões, mas que recriam aqui cenários muito engraçados e acompanham o texto de uma forma muito fluida. Eu gostei muito e é uma sugestão de leitura. Também sobre o tema do Natal, mas não nesta vertente das tradições do Natal, da família toda junta, da decoração, das iguarias gastronómicas, mas temos uma história muito hilariante, escrita pela Clara Cunha e ilustrada pela Natalina Coias, da editora Livros Horizonte, e que se chama Feliz Natal, Lobo Mau. E é uma história hilariante, uma história muito divertida do Lobo Mau que encontra o Pai Natal.
Antes de eu abrir o livro e antes de eu vos contar um pedacinho desta história, eu queria fazer aqui um parênteses sobre a importância do lobo mau. Não necessariamente o lobo mau, mas a importância de uma personagem que às vezes não é boazinha, não tem boas intenções, faz disparates, é má com outras personagens, tem más intenções, e isto é uma característica de alguns livros e que é uma característica importante também nas histórias que nós contamos às nossas crianças. Isto porque, e eu acredito que o lobo mau é importante, não sou fã de finais em que o lobo mau morre e é esquartejado e super castigado, não. Eu acho sempre e acredito que mesmo o próprio lobo mau deve ter uma oportunidade para melhorar, para se tornar bonzinho, para ser perdoado, para corrigir as suas boas ações, e é exatamente isto que eu acho que passa para uma criança quando nós estamos a contar esta história, esta moral, e é exatamente isto que eu acho que é importante e que acontece na grande maioria dos livros que têm de facto esta intenção pedagógica. É nós, à medida que estamos a contar, estamos a desenvolver a história e até se calhar a seguir, depois de lermos a história e falarmos sobre a história, estamos a construir conceitos, estamos a construir uma identidade, uma personalidade nas crianças através destas histórias. E o facto de existir um lobo mau, de existir um lobo que fez maldades, fez disparates, fez asneiras, chateou os 3 porquinhos, andou a perseguir a Capuchinho Vermelho, ele no final tem a oportunidade de se redimir, tem a oportunidade de ser bom, tem a oportunidade de ser perdoado e de pedir desculpa. E isto é importante trabalhar com as crianças, ou seja, elas também construírem aquilo que é um discernimento entre o bom e o mau, entre o que está correto e o que está errado. E acima de tudo perceberem que também elas, crianças, fazem asneiras, também são egoístas, também às vezes fazem disparates, fazem maldades às outras crianças, mas que podem reconhecer e podem pedir desculpa e são desculpados. Pronto. Portanto, eu sou apologista de um lobo mau nas histórias, não é preciso sempre, porque depois também há outro lado que é importante, que é o lado do medo. E muitas vezes esta personagem do lobo mau provoca medo, e é importante também, porque as crianças também têm os seus medos, também têm os seus receios, também têm as suas angústias. É importante também nos livros encontrarmos estas emoções, encontrarmos estas situações em que nos identificamos, e depois a forma como o livro depois também é resolvido, a forma como está escrito e a resolução final, muitas vezes também é uma ferramenta de gestão de emoções para as próprias crianças. Portanto, não vamos abolir o lobo mau, ele é uma personagem que existe há anos nos contos tradicionais, mas devem estar curiosos para saber que livro é este. Eu adorei, achei muito hilariante, achei muito divertido, muito ao jeito da Clara Cunha, claro, com aquele humor muito interessante, e vamos então descobrir o que aconteceu a este lobo mau. Abrimos o nosso livro e a história começa com o lobo mau que vai à procura do Capuchinho Vermelho para apanhar, mas quem encontra é o Pai Natal. Muito entusiasmado, o lobo mau quer logo saber se o Pai Natal lhe trouxe um presente. E será que o Pai Natal tem um presente para o lobo? Será que o lobo assim vai deixar de perseguir a Capuchinho Vermelho? Vai deixar de aborrecer a avózinha e de soprar e fazer voar a casa dos porquinhos? Aconselho-vos mesmo a conhecerem esta história tão divertida e tão bem ilustrada pela Natalina Coias. Estas foram as minhas sugestões relacionadas com o tema do Natal, o Feliz Natal Lobo Mau e os 5 Pai Natais e tudo mais. São histórias que remetem para o tema do Natal de forma completamente diferente, como vocês depois terão a oportunidade de ver. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Boas leituras!